Olá a todos e bem-vindos ao quarto episódio de Arte Vilã. Neste vídeo, estaremos explorando Arthur Fleck, o personagem título do filme Coringa, interpretado por Joaquin Phoenix. Este filme pode ser visto como um estudo de personagem do Coringa da DC, pelo menos desta versão específica que criaram. Ele faz um ótimo trabalho em fornecer uma história de origem expansiva para esta interação do personagem. No entanto, como em qualquer filme, sempre há mais a se investigar, e os pequenos detalhes neste filme que o transformam no homem que ele se torna são fascinantes. Este personagem pode ser visto como duas pessoas, Arthur Fleck e o Coringa em que ele se transforma. As cargas mentais que Arthur carrega são muitas, e para chegar ao Coringa, precisamos primeiro analisar cada componente da psique de Arthur e examinar as circunstâncias trágicas que levaram a mente dele a se desenvolver da maneira que o fez. Dito isso, podemos agora adentrar o mundo sombrio de Arthur Fleck e desvendar os mistérios que o transformaram no infame Coringa. Vamos começar com sua condição de riso, o pseudo-bobar. As crises de riso de Arthur estão longe da experiência boa que normalmente associamos ao riso. Podemos ver que quando ele ri, parece causar-lhe uma certa quantidade de dor. A maneira não natural como ele sorri e a forma como ele segura a garganta e se curva quando está tentando contê-lo indicam que essas crises, em seus casos mais graves, são experiências dolorosas para ele. Podemos observar isso ao longo do filme sempre que ele está em um momento de aflição, como quando está no ônibus com a criança e é repreendido pela mãe dela, ou no trem com os homens quando é colocado sob estresse ao vê-los atormentar uma mulher próxima. O estresse parece ser o maior fator para desencadear esses acessos de riso. Sempre que se encontra em uma situação desconfortável, seu riso se torna insuportável e incontrolável. Esse riso é uma fonte constante de dor e zombaria para Arthur, e pode desempenhar um grande papel na formação de outro grande obstáculo em sua vida, sua depressão. Na cena com sua conselheira no início do filme, temos uma visão de seu diário, que parece ser uma confusão esporádica de pensamentos embaralhados, mas somos levados a focar em uma linha em particular, onde ele escreve: "Espero que minha morte faça mais sentido do que minha vida." Ele também explica à conselheira que se sentia melhor quando estava no hospital. Em seguida, vemos um breve flashback dele batendo a cabeça na porta de uma sala de observação. Este flashback parece mostrar que no caos, loucura e tragédia que é sua vida, ser confinado ao mundo de estabilidade frio e monótono é algo acolhedor e reconfortante para Arthur. Isso é algo comum para pessoas com depressão, a necessidade profunda de um lugar de conforto, um local para escapar quando sentem o peso do mundo sobre elas. Mais tarde no filme, depois de sua confrontação com Thomas Wayne, o vemos retirando as prateleiras de sua geladeira e se confinando, assim como quando estava confinado à sala de observação no hospital, reforçando ainda mais o fato de que ele se sente confortável quando pode se esconder do mundo em tal lugar. No entanto, Arthur não quer se sentir assim, e ele não está acima de tentar obter ajuda para seus problemas. Ele afirma à sua conselheira que só quer se sentir melhor e toma uma grande quantidade de medicamentos na tentativa de estabilizar sua saúde mental. Podemos ver que a luta de Arthur com seus sentimentos negativos e como lidar com eles molda quase todos os aspectos de sua vida consciente. O fato de ele constantemente sentir que deve esconder seus problemas e fingir sua felicidade pelo bem dos outros aumenta ainda mais seus sentimentos depressivos, já que ele se esconde atrás de uma fachada de alegria. Ele diz ao atendente do hospital mais tarde no filme que é tão difícil ser feliz o tempo todo. Há até um ponto no filme em que ele afirma que não consegue se lembrar de ter sido feliz, mostrando que ele tem lutado contra suas emoções e sendo envolvido pela necessidade de escondê-las possivelmente por toda a sua vida. Podemos ver suas tentativas de parecer feliz em várias áreas de sua vida, começando com seu relacionamento com sua mãe. Sua mãe o chama pelo apelido Feliz, e ele explica algumas vezes no filme que sua mãe lhe disse que ele foi colocado na Terra para espalhar alegria e felicidade. Em uma cena em que está escrevendo material novo em sua sala de estar, ele escreve que a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não a tivesse. Arthur ressente-se por ser forçado a se encaixar no público em geral,
e pelo fato de ser considerado um estranho se não conseguir manter uma fachada de normalidade para agradar aqueles ao seu redor. Podemos observar um pouco desse ressentimento se manifestando fisicamente quando ele tenta conter suas emoções. Cada vez que Arthur tenta manter a compostura em situações menos desafiadoras e está tentando sufocar suas emoções, podemos ver suas pernas começando a tremer até que ele não consiga mais se conter e libera seus sentimentos reprimidos. A segunda reação é a tendência de ficar entorpecido quando está em uma situação hostil, como quando é repreendido por seu chefe por perder o cartaz de um cliente. Podemos vê-lo mergulhar em seus próprios pensamentos, e em um momento parece que ele não ouve o resto da conversa, mantendo um sorriso no rosto enquanto é repreendido, apenas para sair para o beco e liberar sua raiva em alguns montes de lixo. Essa raiva que ele mantém escondida sob a superfície é outro componente-chave para a transição eventual de Arthur para o Coringa. Com exceção de um breve surto que vemos quando está perseguindo as crianças que roubaram seu cartaz, esta cena com o lixo é a primeira vez que vemos a raiva de Arthur transbordar. No entanto, suas dificuldades com a raiva são vistas muitas vezes ao longo do filme, frequentemente como resultado da tragédia na qual se encontra. Isso talvez indique que Arthur em si não é uma pessoa naturalmente raivosa, mas sim contém uma grande quantidade de raiva reprimida que se manifesta em resposta às situações difíceis em que se encontra. Um pequeno detalhe que nunca é realmente discutido no filme, mas pode ser observado ao analisar a escrita de Arthur, é que ele é educacionalmente desfavorecido ou tem alguma deficiência de aprendizado, escrevendo de maneira muito precária e frequentemente errando palavras em seu diário. Essa possível deficiência de aprendizado pode ter tido um efeito anormal em sua psique como um todo, e embora não seja uma causa direta de nenhum de seus problemas, pode ter tido um efeito em aguçar as arestas de algumas de suas condições e visões de mundo. Para lidar com as tempestades de emoções negativas dentro dele, Arthur conseguiu inventar suas próprias habilidades de enfrentamento dentro de sua mente. Uma delas é a capacidade de fabricar diferentes eventos e relacionamentos com pessoas para proporcionar a si mesmo conforto. Vemos isso quando ele se imagina no programa de Murray e se coloca como um convidado descoberto na multidão, sendo elogiado e recebendo a atenção dele. Podemos ver aqui que Arthur vê Murray não apenas como ídolo, mas como uma figura paterna imaginária, um detalhe que se torna importante mais tarde no filme. A outra maneira como ele usa essa habilidade de enfrentamento é em seu relacionamento imaginário com Sophie. Na realidade, a maneira como ele encena o tiro na própria cabeça após a cena do elevador e o modo como a persegue durante um dia inteiro são comportamentos muito preocupantes, estranhos e desconfortáveis. No entanto, ele consegue transformar esse assédio que fez no início de seu relacionamento imaginário com ela. Esse relacionamento e seu assassinato dos 3 homens no metrô são os catalisadores que começam a levá-lo pelo caminho para se tornar o Coringa. O relacionamento fabricado, em particular, é a ferramenta essencial que ele usa para fortalecer sua confiança recém-descoberta e a felicidade que adquire com o assassinato desses 3 homens. Desde o momento em que ele inventa esse relacionamento, até o momento em que desmorona após a descoberta de seu passado abusivo e sua adoção, Arthur imagina Sophie desempenhando um papel de apoio em sua vida, que ele usa para reforçar e aumentar sua autoestima e melhorar seu bem-estar mental geral. Podemos ver isso em várias cenas, onde ele se imagina invadindo o apartamento dela e fazendo amor com ela após os assassinatos, imaginando-a na plateia do clube de comédia e apoiando-o quando está no palco. E quando a imagina reforçando seu êxtase com a atenção anônima que recebe pelos assassinatos que cometeu, sendo chamado de vigilante palhaço-herói em uma manchete. Algo que Arthur parece fazer apenas quando está feliz é dançar. Vemos isso pela primeira vez quando exibe seu primeiro lampejo de confiança depois de receber a arma de Randall. Ele dança em sua sala de estar e parece brincar com o pensamento de atirar em alguém em uma boate. Depois de assassinar aqueles homens no metrô, Arthur se encontra em um banheiro público onde começa a dançar mais uma vez, desta vez em uma rotina de balé sombria. Um espetáculo que ele parece fazer quando se sente verdadeiramente ele mesmo e experimenta uma felicidade genuína. Algo que parece acionar sua felicidade mais do que qualquer outra coisa é a morte e os assassinatos que comete, juntamente com a descoberta de que matar é algo quase natural para ele, dando-lhe uma certa liberdade para liberar seus sentimentos e despejar eles naqueles que o prejudicaram. Agora, somado às suas ilusões sobre Sophie,
esses primeiros assassinatos podem ser vistos como algo positivo para Arthur, tirando algumas de suas inseguranças e encaminhando-o para um estado de espírito melhor. Mas como todos sabemos, essas não são coisas positivas e são apenas um véu de falsa segurança mental que servirá para substituir Arthur e trazer à tona o Coringa. Esses são os componentes da psique de Arthur que são os mais frágeis. E se tivessem sido deixados sozinhos e Arthur simplesmente continuasse trabalhando em seus esforços cômicos e levando uma vida mundana, talvez sua transformação no Coringa nunca tivesse ocorrido. Mas infelizmente, mais tragédias parecem contra Arthur logo após a confrontação com sua mãe sobre Thomas Wayne. Sua mãe sofre um derrame, deixando a única pessoa próxima a ele em sua vida, agora deitada em uma cama de hospital em coma. Então, no quarto do hospital com sua mãe, seu pai adotivo imaginário, Murray, apresenta um trecho de sua rotina de stand-up em seu programa, e continua a zombá-lo e a expor suas deficiências para o mundo, ferindo ainda mais sua autoestima já frágil. Ele descobre que sua mãe estava mentindo ou delirando sobre seu relacionamento com Thomas Wayne, e que ele não é seu pai e sua mãe nem sequer sua mãe biológica. Quando ele descobre que foi adotado e que seus papéis de adoção indicam que foi abandonado, torna-se impossível para ele localizar seus pais biológicos. Agora ele não tem mais mãe, o pai que ele esperava ser Thomas Wayne não é, e a figura imaginária de pai que ele tinha em Murray é cruelmente destruída quando ele o ridiculariza publicamente. Agora Arthur está completamente sozinho, sem ninguém no mundo que realmente se importe com ele. Mesmo as poucas pessoas que mostram algum cuidado por Arthur durante o filme, como o funcionário do hospital e seu ex-colega de trabalho Gary, não se comparam ao tipo de relacionamento que ele poderia ter tido com seus pais. Embora Arthur geralmente sinta desdém pelo mundo e pelas pessoas ao seu redor, ele mostra uma certa gentileza àqueles que o tratam bem, como no caso de Gary, e uma disposição para se abrir para qualquer um que lhe mostre um pequeno gesto de bondade, como no caso do funcionário do hospital. Estar completamente sozinho pode ter sido suficiente para empurrar Arthur em um caminho sombrio, mas o que realmente o faz perder o controle é a revelação de seu abuso na infância, os problemas de saúde mental de sua mãe e sua adoção. Arthur enfrenta uma crise de identidade a vida toda, não sabendo realmente quem ele é e tentando dar sentido à sua vida e se encaixar no mundo. Essas revelações mostram que desde o início ele realmente não tinha uma identidade. Inicialmente ele é Arthur Fleck, um homem com muitos problemas que luta para se tornar um comediante, enquanto cuida de sua mãe doente. Essa identidade é desafiada quando ele é levado a acreditar que pode ser filho de Thomas Wayne, uma noção que é rapidamente despedaçada pela negação de Thomas e em seguida pelos seus papéis de adoção. Ele não é filho de Thomas Wayne, nem um Fleck ou Arthur, ou qualquer pessoa na verdade. Sua mãe, que até então havia sido uma das únicas coisas boas e consistentes em sua vida, é revelada como uma mentirosa mentalmente instável que provavelmente é a causa de todas as terríveis condições que ele desenvolveu ao longo da vida. Essa pessoa que até então era uma força para o bem em sua vida, na verdade permaneceu passivo enquanto ele era abusado e talvez até o abusou. Ele foi espancado e mal alimentado, deixado para morrer de fome, amarrado a um radiador e, ao mesmo tempo, sua mãe esperava que ele colocasse um sorriso no rosto, chegando ao ponto de afirmar que ele estava sempre feliz em seu interrogatório. Esse abuso pode estar ligado, obviamente, a uma série de problemas de Arthur. Inclusive, há um pequeno detalhe que recebemos no início do filme que vincula diretamente sua condição de riso ao abuso que sofreu. No arquivo de sua mãe, é mostrado que ele sofreu um trauma na cabeça, e no cartão que ele dá às pessoas para alertá-las sobre sua condição, diz que sua condição pode aparecer em pessoas que sofrem lesões cerebrais. O que inicialmente parece ser um detalhe relativamente insignificante, se revela como o elo entre o pseudo-bubar de Arthur e o abuso que ele sofreu na infância. Não apenas isso, mas todos os outros problemas de Arthur agora podem ser rastreados até suas raízes que estão no abandono que sofreu quando criança, aumentando à medida que envelhece devido às terríveis circunstâncias em que se encontra. A ironia aqui é que, se ele fosse o filho biológico de sua mãe, poderíamos pensar que seus problemas vinham de sua genética, mas na realidade, seus problemas derivam de sua mãe, embora de uma maneira abusiva e circunstancial em vez de genética. Curiosamente, esse tipo de abuso na infância e trauma craniano também foi associado ao desenvolvimento de serial killers em estudos do mundo real.
Em quase todos os casos de fundo de serial killers, suas infâncias envolviam uma grande quantidade de abusos, trauma craniano, abusos contra animais ou a combinação dos três. Arthur pode ser visto mais como um assassino impossível do que um assassino em série, mas as linhas entre essas duas categorias muitas vezes são tênues. Acredito que seja qual for o rótulo que ele se encaixe, o abuso e seus problemas dão crédito a qualquer uma das distinções, e ambas se encaixam para Arthur. Agora, com tudo isso se juntando, Arthur está bem a caminho de se tornar o Coringa. Mas é depois que ele mata sua mãe que a transformação de Arthur no Coringa é acelerada. Sua ascensão à sua nova persona segue em direção diferente a princípio, sendo que ele planeja encerrar sua vida no programa de Murray, pretendendo acabar com Arthur em vez de continuar a se tornar o Coringa. No entanto, essa cena no programa de Murray é o momento final em que ele está hesitando entre Arthur e o Coringa. Aqui vemos sua confiança se manifestando com toda a força, dançando no palco, beijando a Dra. Sally, agindo como se estar no palco fosse algo natural para ele. Os assassinatos que cometeu, o desprendimento de suas realidades anteriores e a resolução em sua vida fortaleceram essa confiança e deram a ele a capacidade de se apresentar assim. No entanto, o plano de Arthur de se matar é lentamente corroído quando ele é confrontado com a terrível pessoa que é Murray. No momento em que ele olha para seu diário, vemos novamente a linha "Espero que minha morte faça mais sentido do que minha vida". E o filme parece voltar ao início, quando sua vida não fazia sentido, mas agora ele resolve se matar, e finalmente sua morte planejada está começando a fazer mais sentido do que sua vida jamais fez. Aqui vemos o plano sendo colocado em prática, à medida que Arthur admite sua culpa, dizendo que não tem mais nada a perder, nada que possa prejudicá-lo mais, porque depois de ter vivido uma vida envolta em dor e tormento, escondendo tudo o que sentia do mundo, em poucos momentos estará livre das ramificações da vida. No entanto, esse curso é desviado quando Murray continua a ridicularizá-lo, da mesma forma que fez quando apresentou o número de comédia de Arthur em um episódio anterior de seu programa. Arthur já está mais e mais desgostoso com o mundo, e novamente o fazem sentir-se inferior, sendo ridicularizado por um homem que idolatrava como uma figura paterna. Sua raiva continua a aumentar à medida que o programa avança. Ele afirma que todos são terríveis, que o mundo é terrível, que ninguém é civilizado mais, e não param para considerar como é seu outro, enquanto os poderosos em Gotham, como Thomas Wayne, esperam que todos apenas aceitem como bons meninos. É aqui que vemos a raiva de Arthur transbordar. Sua mente se resolve a ponto de ele esquecer seu plano de encerrar a própria vida, e em vez disso trazer para primeiro plano sua satisfação pelo impacto que causou ao mundo e a intensa emoção que acumulou ao longo da vida. Os sentimentos avassaladores de ódio e desprezo pelo mundo ao seu redor culminam no disparo contra a cabeça de Murray, rindo com talvez o riso mais genuíno que vimos dele em todo o filme, levando consigo tudo o que restava de Arthur e transformando-o completamente no Coringa. O momento antes de ele matar Murray, onde ele diz que Murray está recebendo o que merece, lança luz sobre a razão central para os assassinatos que ele comete, que é dar às pessoas o que elas merecem. Ele dança novamente, olha para a câmera e encerra o programa dizendo boa noite, lembrando que isso é a vida. Após isso, Arthur é preso, e no banco de trás de um carro da polícia, ele testemunha em primeira mão o caos e a destruição que causou. Novamente vemos a pura alegria e felicidade que ele sente agora que entrou nesse novo mundo que ele mesmo criou. Quando é retirado do carro da polícia e exibido diante de uma multidão de pessoas, suas pessoas, ele se regozija em tudo que causou, dançando e posando da mesma forma que fez antes, quando sentiu os primeiros tentáculos dessa felicidade absoluta no início do filme. O final do filme mostra Arthur refletindo sobre a vingança inadvertida que obteve sobre Thomas Wayne ao causar sua morte e deixar seu filho órfão, ligando Bruce a si mesmo e deixando-o em uma situação parental semelhante à sua própria. Agora, o assassinato que ele comete no final está aberto à interpretação. Será que ele mata a trabalhadora da saúde mental porque ela merece assim como os outros? Ou apenas porque... Podemos nunca saber. Mas com tudo o que aprendemos, há algumas coisas que sabemos. Sabemos que temos uma criança e adulto gravemente negligenciado, que passou por uma vida de tragédia e trauma em uma cidade impiedosa e cruel.
Uma cidade onde os menos afortunados são deixados para apodrecer e definhar em seu submundo. Onde essa alma atormentada passa por uma evolução por meio da violência e do sofrimento, tornando-se um homem completamente novo que prospera nesse mundo macabro e de caos na felicidade que ele próprio criou. No final, Arthur Fleck é o Coringa. Sem dúvida, um assassino e um vilão. Mas seu mal é trágico, nutrido por péssimas circunstâncias e abusos, transformando uma alma pobre, esquecida e maltratada em um assassino vingativo e perturbado. Espero que tenham gostado deste episódio e adoraria ouvir o que vocês pensam nos comentários abaixo. Se gostaram deste vídeo e querem ver mais do meu conteúdo, sintam-se à vontade para se inscrever e dar um like no vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos em breve.